Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Olha, eu vou falar para vocês hoje sobre a aula 19 da professora Rutineia, tá? Lá na aula Paraná. Então, aonde que ela tirou, ó? Tá aqui, ó. De lugar em lugar, o circo vai aonde o povo está. Tá lá no livro de vocês, na página 75. Deem uma olhadinha lá. Então vai começar falando sobre o Teatro Mambembe. O que é um Teatro Mambembe? O espetáculo Mambembe, gente, era como o título já diz, de lugar em lugar. Então os artistas iam de lugar em lugar fazer as suas apresentações. Normalmente numas carrocinhas, né? Iam lá, montavam o palquinho numa praça, num lugar ali e faziam suas apresentações pro povo daquela cidade, daquela regiãozinha pequenininha. Às vezes passando o chapéu no final, cobrando o ingresso. Então esse era o Teatro Mambembe. O Arthur Azevedo, que é um dramaturgo brasileiro, tem uma peça chamada O Mambembe, que é muito interessante, pessoal, tá? Lembre-me que quando a gente voltar, a gente dá uma olhadinha nessa peça também, ok? Então, segundo a professora, através desses artistas mambembes, desenvolveu-se na Itália, a partir do século XVI, né, na Itália, um modo muito peculiar de se fazer teatro, e que ficou conhecido como Commedia dell'arte, né? Commedia dell'arte. Então, vou falar para vocês um pouquinho o que é essa Commedia dell'arte. A Commedia dell'arte, então, era apresentada por essas pessoas, por esses artistas mambembes que iam de cidade em cidade, de cidadezinha em cidadezinha, fazer os seus espetáculos, e ali eles desenvolveram um modo próprio de fazer comédia. A comédia, gente, foi feita para fazer rir, né? E o riso, às vezes ele traz uma crítica, o humor, às vezes o humor é muito crítico, né? Então o riso ele disfarça às vezes uma crítica maior. Então os artistas da comédia dell'arte faziam esses textos muito divertidos e às vezes críticos também. Esses textos de comédia dell'arte, ela tem várias características. Então vou falar umas para vocês e vou tentar ser bem rápido, tá? A primeira delas, não tinha texto, não tinha roteiro, tá? Não tinha roteiro. Era feito no improviso. Eles usavam, a professora falou lá, um canovatio. O que era um canovatio? Canovatio era só um roteirinho assim escrito: entra Arlequim e derruba um prato. Aí então aparece o patrão e vai conversar com ele. Era só isso. O diálogo que os personagens iam falar eram feitos no improviso. Então por isso que o ator da comédia dell'arte, ele tinha que ter essa agilidade no improviso. Não só agilidade no improviso, uma outra característica da comédia dell'arte bem importante é que os artistas da comédia dell'arte, eles tinham que ser muito completos. Eles tinham que saber recitar, eles tinham que saber malabarismos, eles tinham que saber improvisar, eles tinham que saber cantar, eles tinham que saber tocar um instrumento. Então eles eram multifuncionais dentro de uma companhia. Outra coisa importante, gente, é que essas companhias, normalmente elas eram famílias de artistas, né? Então essa arte da comédia, dell'arte, ela é passada de geração em geração. Então eu fazia um personagem, aí o meu filho ia lá e treinava ele para depois fazer aquele mesmo personagem. Então, geração em geração. Outro detalhe bem importante, pessoal, é que normalmente os artistas se especializavam em um único personagem. Então eles faziam o personagem e a partir daí eles iam fazer a vida inteira o mesmo personagem, se especializando neles, né? Então, muito importante isso. Já falei também um pouquinho, mas olha só, outro detalhe importante, gente, além de ser multifuncional, o artista tinha que ter um domínio de corpo muito grande, porque eles faziam malabarismos, eles eram praticamente assim uns parentes do circo, parentes ali distantes do circo. Então tinha que ter esse poder. Essa fisicalidade que o ator e a atriz tinham que ter é tão importante para o teatro de hoje, para o teatro contemporâneo, onde a gente está bem preocupado com a fisicalidade dos personagens e não só com
as falas deles. Aliás, a fisicalidade era bem importante, pessoal, porque olha só, lá na Itália, naquela época, existia vários dialetos, ou seja, várias formas de se falar italiano diferente em cada lugar que eles iam. Então, para eles serem entendidos, né, eles tinham que ter o corpo, a expressão corporal muito mais evoluída do que a fala mesmo, porque eles poderiam chegar num lugar onde ninguém ia entender nada do que eles estavam falando. Então, tinha que se virar através do gesto, através da expressão. Então, a fisicalidade, outra coisa bem importante aí na comédia dell'arte. Também, um detalhe importantíssimo da comédia dell'arte, pessoal, era que tinham normalmente os mesmos personagens, né? E os atores se especializavam naqueles personagens. Então sempre vai surgir as mesmas personas. E eles são divididos em 3 categorias normalmente. Os patrões, né, que são as pessoas ricas que têm dinheiro. Os zanis, que são os empregados da casa, que normalmente é onde rola todas as confusões, são com os empregados. E os enamorados, que é o pessoal que fica apaixonadinho e que normalmente tudo rola em torno deles. A maioria das confusões é em torno desses enamorados aí, tentando achar uma forma aí de completar o amor. Enfim, então ó, os patrões, os empregados e os enamorados, tá bom? Não esqueçam disso. Eu escrevi aqui ó, uma lista no nome desses personagens e vou falar bem rapidinho. E depois eu quero ver se eu mostro algum deles para vocês, porque eu tenho ali em alguns desenhos de algumas gravuras de livros aqui em casa. Então olha só, temos o Pantaleão, né, o Capitão, Doutor, Arlequim, Brighella, Polichinelo, Colombina e os enamorados, tá? Então olha só, os patrões. Então os patrões são Pantaleão, Capitão e Doutor. O Pantaleão, pessoal, é um velho muito ganancioso e mão de vaca, né? Como o pessoal diz, que não abre de jeito nenhum, não gosta de dividir grana, né? O que a gente chama de sovina. Então sempre é representado por esse velho barbudo, o Pantaleão. O Capitão, que normalmente usa uma espada e diz que ganhou guerras e ganhou batalhas, quando na realidade ele é um covarde. Então, não esqueçam de que nós estamos falando de comédia. Então, a gente tem um capitão covarde e tem um doutor que ou é um médico ou é um advogado que também, normalmente, não sabe nada. É um médico, assim, fajuto, né? Aí a gente tem os empregados, né? Os empregados que são os zanis, ok? Com um Z. O Arlequim, talvez o mais conhecido de todos eles, né? O Arlequim sempre está com uma... Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um Arlequim. Tem um Arlequim aqui. Olha só. O Arlequim, um Pantaleão. E aqui a gente tem um Arlequim, ó. Já o ator numa posição de plantar bananeira aqui, já mostrando a destreza dele, né? O Arlequim, gente, normalmente as roupas dele são roupas que tem aqueles triângulos, como se fossem de remendos, roupas remendadas, roupas que sobraram, sabe, sobras assim, que você vai colocando nos buraquinhos da roupa, os empregados, né? O Arlequim, ele normalmente na máscara dele, ele tem assim um ponto vermelho, que é onde ele apanhava bastante, sempre levava lá uma paulada, alguma coisa assim, e ele tinha também um barrete assim na cintura, que era aquela velha história, né? Que ele levava pancada e quando ele tava lá com os outros empregados, ele dava pancada também. O Arlequim, gente, ele é muito esperto, o personagem mais esperto que tem. Ele quer sempre se dar bem, quer sempre se sair com uma esperteza maior, né? Então, além do Arlequim, a gente vai ter também como empregado o Brighella, que o nome Brighella já está querendo dizer, né? O Brighella é o que sempre está arrumando confusão. Está sempre metido numa confusão ou outra, sempre querendo brigar e querendo bater. Quem não conhece alguém assim, né? Brighella.
Tem também o polichinelo. O polichinelo, normalmente ele é um cozinheiro, ele toca violão, ele é mais bobinho, mais ingênuo. E a colombina, gente, a colombina é como se fosse uma versão feminina do Arlequim. Muitas vezes ela aparece com o mesmo tecido do figurino do Arlequim e ela também vive metida em confusão, tá? A colombina. Né? Não tem também do personagem Arlequim, talvez deve ter lembrado da Arlequina, né? Não confundam com a Arlequina. Às vezes a colombina é chamada de Arlequina, mas não confundam com a Arlequina do Esquadrão Suicida, não. Lá da... ok? Não é lá, da DC, tá bom? Dos filmes, não confundir. Pode até ter uma inspiraçãozinha lá nela, mas o objetivo é outro, né? Então, a colombina, a Arlequina, vai ser aquela empregada esperta que também está sempre metida em confusão e às vezes faz um par romântico ali com o Arlequim, tá bom? E por último, os enamorados. Os enamorados são normalmente o par romântico, onde tudo vai rolar, a história em torno deles. Normalmente são jovens, bonitos, que se encontram e querem viver um amor, e esse amor vai estar cheio de coisas nos percalços deles, tá? Então, esses são os personagens. Uma coisa bem importante que a professora enfatizou bastante nessa aula é o uso da máscara, tá? Na comédia dell'arte se usava a máscara, tá? Não a máscara inteira, mas a meia máscara, né? Para os atores poderem, os atores e as atrizes conseguirem falar, tá? Aliás, as atrizes não, porque quem não tinha máscara eram os personagens femininos, né? E os enamorados. Eles não usavam máscara. Então, personagens femininos, enamorados, sem máscara, ok? Os outros personagens todos têm uma máscara específica. O Arlequim vai ter aquele que vai ter um calombinho aqui. O Pantaleão normalmente é um nariz muito grande. O Doutor normalmente é um outro tipo de nariz, um nariz mais arredondado, mais parecido com o meu. E cada um vai ter específico. A professora pediu para fazer algumas máscaras inspiradas nos personagens da comédia dell'arte, tá? Na nossa reunião, meeting, quero ver vocês com elas, quero ver o que vocês fizerem. Eu vou levar as minhas, eu não vou mostrar aqui pra gente ver lá depois, ok? Então, pessoal, todos os personagens de máscara, ok? Os personagens têm sempre as suas características principais. Pessoal, chegou até nós, depois a comédia dell'arte, chegou até os grandes teatros. E aquele texto lá, que nunca foi escrito, ganhou algumas versões escritas também. E chegou até nós... Onde que eu coloquei? Aqui. E chegou até nós uma peça transposta da comédia dell'arte, que foi feita pelo Goldoni, né? O Carlo Goldoni, chamada Arlequim, Servidor de Dois Amos. Ó, aqui está o Arlequim, né? E aqui está a peça de teatro, onde tem uma cena entre o Arlequim e o Brighella. Texto dramático, pessoal. Nome do personagem, fala do personagem. Nome e fala, né? Então, aqui a gente tem uma peça, uma transposição de todas aquelas histórias que eram contadas antigamente, que não tinham registro. O Carlos Goldoni, né, lá no século XVIII, pegou e reuniu essas histórias e escreveu a sua versão, se apropriou, né? Aqui tem um Arlequim no prefácio. A gente tem uma cena da peça onde tem aqui, ó, o Doutor e o Arlequim, né? Então é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham entendido a questão da comédia dell'arte, tá? Então não vamos esquecer. Era no improviso, tinha seu próprio seu canovaccio, né? Seu trechinho de texto, mas não tinha fala. Eram passados de pai para filho. Normalmente as pessoas tinham que saber cantar, tinham que ser multiartistas, tinham que ter uma preparação física muito boa, o que leva a ser importante no teatro hoje, que a gente fala de fisicalidade.
tem sempre os mesmos personagens, as pessoas se especializam nesses personagens. Então a gente tem Pantaleão, Arlequim, Doutor, Capitão, Arlequina, Polichinelo, e se dividem entre patrões, empregados e os anes, tá? É legal também ver, gente, que é bem uma crítica social da época. A gente tem os patrões, que normalmente ou eles são gananciosos, ou não entendem do que fazem, que é o caso do doutor, que diz que entende de tudo, mas não entende de nada. O capitão, que arrota coragem, mas na realidade é um covarde. A gente tem lá os empregados que estão sempre querendo se dar bem. Os empregados estão sempre com fome. Isso é uma característica dos anes. Estão sempre famintos, sempre atrás de comida. E estão sempre metidos em confusão, sendo mais espertos. E os enamorados sempre sonhadores. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu pegar aqui. Terminar aqui com uma... Vocês conseguem ver aqui? Consegue ver um dos personagens? Olha aqui, ó. Consegue identificar? Um Arlequim ali. Um doutor lá atrás. Então é isso, pessoal. Tchau.